Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Aquele ano de 2005 era emblemático para o Grêmio. Na Série B, após uma forte desilusão imposta ao torcedor gremista, que foi essa queda de divisão. A equipe, castigada pelo insucesso e tentando se reerguer, enfrentava ainda maus resultados nas partidas que disputava. A expectativa não era otimista, mas no âmago dos corações tricolores reinava sempre aquela esperança diante de adversidades, na medida em que o Grêmio sempre cresceu diante de tais adversidades. O tricolor oscilou muito naquela temporada, com bons e maus resultados. Os gremistas de fé não deixavam de acreditar, apesar do desencanto. Até que chegamos na última partida, a decisão para o retorno à primeira divisão contra o Náutico em Recife, que também aspirava preparado para retornar à Série A. As intempéries da partida foram sequentes. As vicissitudes eram contínuas, mas na mente e na alma de quem lá estava, e sou testemunha presencial disso, imperava sempre a confiança na força daquela camisa. A cada pênalti marcado contra nós, os corações saíam pela boca e parecia que havíamos esquecido que nosso ídolo Galato lá estava para cumprir com sua sagrada missão. Na hora da confusão, quando houve a marcação do segundo pênalti, não suportamos a pressão. Os corações batiam fortemente e fomos campo adentro, tentando ajudar o tricolor numa terra hostil e estranha. Enfrentamos a tudo e a todos, com a força insuperável da nação tricolor. Comemoramos, invadimos, soltamos nosso grito de vitória e fizemos mostrar ao mundo que somente um clube nesse universo de futebol é capaz de derrotar um adversário dentro de seus domínios, com 7 heróis jogadores em campo, que naquele momento representavam mais de 6 milhões de gremistas. 28 de novembro de 2004. Quem tem Washington no time, se não tem o gol imediato, tem a preocupação do adversário. 3 jogadores estavam em cima do Washington para marcar a cabeçada do centroavante. Fernandinho, muito mais rápido, se antecipou a defesa do Grêmio e no primeiro pau entrou livre para cabecear a bola cruzada da esquerda e fazer 3-0. O Atlético é líder, rumo ao título. O Grêmio está rebaixado. 28 de novembro, o Grêmio com 3 rodadas de antecipação está sendo matematicamente rebaixado para a segunda divisão. É lanterna com 38 pontos, sofre a sua 23ª derrota em 43 jogos até aqui, e o Atlético Paranaense com 84 pontos dispara na liderança. Goleiro Márcio revoltado com o que ele chamou de humilhação. Jogadores saindo irados por aquilo que eles chamaram de desrespeito. Primeiro pronunciamento oficial, presidente, sobre daquilo que não gostaríamos de ouvir, mas é o primeiro pronunciamento do presidente Flávio Albino depois do rebaixamento. O Grêmio sempre soube, nos momentos de derrota, que trazem horas difíceis, tirar as grandes lições para que o clube tenha novos momentos, novas vitórias. Eu tenho certeza que isso acontecerá. José Alberto Andrade. A previsão não era boa para o Grêmio de 2005, porque o Grêmio de 2004, na verdade, começou a cair em 2003, a campanha já foi muito ruim. Escapou, teve aquela viagem de Criciúma, invasão de Criciúma. 2004 não teve escapatória, concretizou, parece que era um projeto, assim, caiu. Aí muda a gestão, tem todo um trabalho de modificação, o Grêmio contrata ali o Mário Sérgio, o De Leon, que era uma figura histórica, mas não consegue se afirmar. Entre outras coisas, faltava dinheiro, faltava ainda para aquela diretoria, falam muito da história de pegar o carro andando, o Grêmio pegou um carro andando, desgovernado e com problema de freio. Luiz Carlos Silveira Martins. Disputar uma Série B, disputar uma segunda divisão é um campeonato muito difícil, muito complicado. O Grêmio fez um trabalho sério naquele ano, comandado pelo vice-presidente de futebol, Renato Moreira, e pelo seu assessor, Paulo Pelaipe. O presidente era o presidente Paulo Odoni, que estava imbuído da responsabilidade
de retornar à Série A. Aliás, como era a obrigação do Grêmio retornar à Série A. Pedro Ernesto Denardim. Todos nós ficamos muito preocupados porque naquele tempo voltar para a primeira divisão não era ter um campeonato de 38 jogos, era um campeonato que tinha primeiro uma classificação e no segundo momento tinha jogos de mata-mata, enfrentamento mata-mata, o que obviamente traz mais dificuldades. E mais do que isso, o Grêmio viveu uma crise financeira terrível, o Grêmio não tinha dinheiro para pagar luz, não tinha dinheiro para nada. Tudo isso que o Grêmio está passando hoje é cafezinho perto daquilo que aconteceu. Então, sem dinheiro e tendo uma competição muito dura pela frente, a gente imaginava que o Grêmio talvez não pudesse chegar, como aliás quase não chegou. Silvio Benfica. Tá meio dividido, imaginando o seguinte, o Grêmio com esse time, com dívidas e com a dificuldade de montar um time, será que realmente vai voltar em 2005? Quer dizer, a gente virou o ano de 2004 para 2005 com essa curiosidade e com essa expectativa. O Grêmio pegava jogador que ninguém queria, que tinha contrato, que não tinha contrato ninguém, tinha passe livre, o que dava, o que apareceu o Grêmio pegou. Pois se diz muito em futebol que há um elenco preparado para a segunda divisão e um elenco de primeira divisão. Isso em função dos custos de uma formação de um grupo para a Série A e para a Série B. Houve muita desconfiança em relação àquele elenco do Grêmio, mas eu costumo dizer que aquele elenco foi formado para retornar à primeira divisão. Aí as coisas foram se ajeitando meio na base da marra. Tanto que para o campeonato da segunda divisão, para o brasileiro da segunda divisão, o Mano Menezes é buscado no Caxias na véspera do campeonato. O De Leon foi demitido num jogo de Copa do Brasil. E o Mano Menezes começa o seu trabalho sem treino, sem nada, na estreia da segunda divisão. No segundo momento, quando entrou o Mano Menezes, o time melhorou, deu uma ideia assim de que poderia chegar. O Grêmio conseguiu projetar o Anderson, né, que naquele momento foi muito importante. O próprio Lucas começou a aparecer também, ainda que não fosse tão utilizado naquele momento. Mas enfim, o Grêmio conseguiu colocar alguns valores que foram produzidos dentro de casa, mais a postura do Mano Menezes, que foi uma postura muito boa, ainda que cometesse alguns equívocos, mas isso afinal é da vida do treinador, né? E aí a gente imaginava que pudesse voltar para a primeira divisão, mas sempre com uma incerteza e sempre com a convicção de que não passando o Grêmio ia ter muita dificuldade para se recuperar. Teve muitos percalços de início, teve a emblemática atuação lá contra a Napolina, em que até o Mano Menezes balançou. O gol foi para fechar o fiasco desse clube mais do que centenário, tomou 4 da Napolina. Fica até uma pesquisa, qual é o pior time, esse ou aquele que caiu para a segunda divisão? O Grêmio tomou 4-0 da Napolina, tomou porque não jogou nada, porque não tinha time, foi um terror, o time era muito ruim. O Grêmio foi se ajustando, na verdade, né? E até mesmo com o Mano Menezes, que chegou para resolver as questões do Grêmio no momento final, o Grêmio ali ainda oscilou. Essa derrota para a Napolina foi com o Mano Menezes de treinador, e até se dizia nos dias seguintes, nos 2 dias seguintes, que o Mano poderia cair. Se falava na possível demissão do técnico Mano Menezes. É tudo muito complicado. Normalmente são estádios menores, estádios mais precários, seja pra gente que trabalha fora, mas principalmente pros jogadores. As condições de gramado não são as melhores também. As viagens são às vezes viagens mais complicadas. E o clube grande que disputa a segunda divisão tem que estar preparado para isso. Não adianta ir para a segunda divisão pensando em jogar como joga na primeira, não vai funcionar. E naquela época não era todo mundo contra todo mundo, pontos corridos. Então ainda tinha a questão de se classificar e muitas vezes jogar mais de uma vez com o mesmo adversário. O Anderson, com apenas 17 anos no time do Grêmio, aliás, já tinha surgido com o Cuca em 2004 com 16, mas ali recebeu as maiores oportunidades com o Mano. O Anderson vinha num período de parada, ele andou por seleção, ele teve problema de lesão, e o Mano Menezes tinha um time que ele vinha utilizando e que estava dando, de certa forma, o resultado. Muito bem, daí o Anderson tá apto para jogar. Ficou aquela, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar. Um dos episódios mais curiosos da história do futebol, na minha opinião, o Mano Menezes tinha no banco de reservas, em tese, o Anderson num jogo no Estádio Olímpico, mas deixou que o jogador no primeiro tempo, e que ele não ficasse no banco e ficasse na sala de entrevistas. Tal era a pressão para que ele colocasse o jogador. Ele estava errando mesmo, Mano. Era momento de fixar o Anderson como titular naquele time. Jogava o Lipatim. Imagina só. Se chegou à conclusão, o Anderson não vai jogar. Tá fora do jogo o Anderson. O Mano Menezes achou por bem a não utilização do Anderson, e a alegação que se tinha é que ele não tinha condições de jogar.
Resultado, começa o jogo e ele não apareceu. Daí a pouco, olha, o Anderson pode jogar. Ele assinou a súmula. Mas ele não está no banco. Até que a coisa cresceu de tal maneira que já se tinha uma convicção que o Anderson estava no vestiário e aos 40 e poucos minutos aparece o Anderson, sobe o túnel e entra no campo. A conclusão que se chega é que não foi para se indispor com a torcida, para não ser chamado de burro ou contestado durante o jogo, já era um jogo da fase decisiva. Mano, principalmente, ele tratou de algumas coisas do extracampo, assim, para mobilizar jogadores. Essa do Anderson foi um factoide que ele criou. O Anderson ficou vendo o jogo na sala de conferência, vendo pelo telão o jogo, até que foi autorizado a entrar em campo. E o Mano, até depois do jogo, ele pediu desculpas ao Anderson, dizendo que se enganou, que era para ter botado o Anderson mais cedo. Ele botou o Anderson, segundo ele próprio, muito tarde, e pediu desculpas ao Anderson por não ter lançado mão dele mais cedo. Antes disso, tinha tido um outro jogo em que o Grêmio colocou dentro do vestiário telões, monitores de TV, e a torcida estava sendo filmada na arquibancada, torcida com o estádio cheio. Eu só não lembro se foi contra o Náutico ou contra o Santa Cruz, aqui no Olímpico. E a torcida fazendo aquele barulho, a geral já fazendo aquelas evoluções dela, e aquela imagem toda passou pro vestiário na hora da reunião da palestra dos jogadores. Foi o agente mobilizador que o Mano também criou para fazer aquilo dentro do jogo. Então o Mano lançou mão, além da questão técnica, tática, estratégica do jogo, desse tipo de fator emocional. A torcida abraçou o Grêmio, apesar de todas as dificuldades, todo mundo junto. E o Grêmio cresceu como time, como qualidade, cresceu como treinador. O Mano Menezes também deu mais qualidade ao Grêmio, então aí começou a mudar o quadro. Foi um Grêmio de muita desconfiança durante todo o ano, até chegar ao quadrangular final. Aí chegou com um pouco mais de otimismo, de confiança do torcedor, de estofo para enfrentar Santa Cruz, Portuguesa e Náutico. A batalha, ela não começa nos aflitos. É uma batalha travada entre Grêmio e Pernambuco, ou mais especificamente entre Grêmio e Náutico e Santa Cruz, que tinham, é diferente da realidade aqui, lá existe uma rivalidade de 3 clubes, mas onde 2 são contra 1. O Sport Recife é o grande rival de Náutico e Santa Cruz, mas Náutico e Santa Cruz não nutrem uma rivalidade tão grande, e naquela disputa havia a possibilidade dos 2 subirem para a primeira divisão. Havia uma comoção estadual, em torno, exceto a torcida do Sport, em torno da volta do Náutico e do Santa Cruz juntos, e aí envolvia até governo do estado. Então, quando o Grêmio vai jogar lá, antes da Batalha dos Aflitos contra o Santa Cruz, ali se cria um ambiente de batalha inicial, e talvez até tenha sido mais forte do que o da própria Batalha dos Aflitos. O que aconteceu em Grêmio e Santa Cruz? O Grêmio foi para um hotel em Jaboatão, hotel à beira-mar, mas havia informações do Grêmio que ele seria perturbado. Havia acontecido perturbações na noite aqui em Porto Alegre para os times pernambucanos, aquele negócio de foguetório, e o Grêmio recebeu informações que aquilo aconteceria lá no Recife. Aquela noite nós estávamos, nós gremistas, preparados para esperar o famoso foguetório em véspera de jogo, né? O Grêmio estava num hotel, e eu estava junto. O Grêmio estava num hotel afastado do centro da cidade e praticamente à beira-mar. Então o Grêmio já foi, sob esse aspecto de logística, de estrutura, bem preparado para enfrentar o Náutico sob todos os aspectos. E a madrugada realmente foi um foguetório que começou às 1, 2 da manhã, mais ou menos, e terminou às 5:30, com sol alto, dia claro. E a gente via ali uma conivência das autoridades. Porque de vez em quando passava um carro da polícia, mas foi tanto foguete que até no mar apareceu uma hora uma jangadinha, na beira, no mar assim, ela vai chegando pela beira do mar para próximo do hotel, e a gente vê que 2 condutores, jangadeiros, começam a fazer uma preparação ali, e uma bateria de fogos é lançada. E a gente só viu os 2 navegantes saltarem para o mar, porque pegou fogo, a jangada, a armada do Santa Cruz pegou fogo. Eles eram metidos a espertos e não foram tão espertos assim. Todos os atletas do Grêmio, todos os profissionais que estariam envolvidos com o jogo, sorrateiramente deixaram o hotel que nós estávamos e foram para um completamente escondidos e não tiveram o menor problema. Dormiram a noite inteira, descansaram bastante, e nós que ficamos naquele hotel fomos que sentimos
a barulheira do foguetório. Resultado, uma manobra muito bem articulada pela diretoria, pelo departamento de futebol, os jogadores saíram do hotel de noite, ninguém viu, nem nós da imprensa. O Grêmio saiu do hotel e foi para um hotel, um resort completamente afastado da cidade. As rádios de Pernambuco nos hostilizaram lá. Nós fomos cobrir o treino do Santa Cruz um dia antes e fomos impedidos de ver o treino, e depois as rádios de lá diziam que nós tínhamos forçado a barra, que nós queríamos entrar à força no treino. Não, toda a imprensa de Pernambuco estava lá e nós estávamos fora, e nós não sabíamos. E eles começaram a dizer que nós estávamos lá forçando a barra. Então houve também esse tipo de coisa. O Grêmio achou o gol. Marcel cruzou da esquerda. A bola viajou pela área. Junto com o Pereira subia o Lipatim, atrapalhando o zagueiro, se antecipando no primeiro pau e tirando a chance do goleiro Kleber. Houve muita reclamação do Santa Cruz, inclusive pressão em cima do Bandeirinha, que foi muito tímido ao correr para o centro. Mas o juiz confirmou e o Grêmio empata. O Grêmio já está na liderança de novo. Mas aquele empate foi um grande resultado no cômputo geral que o Grêmio teve naquele quadrangular no qual ele saiu invicto. Então a batalha começa 2, 3 semanas antes. E aí os pernambucanos ainda vêm jogar em Porto Alegre. Aí virou batalha lá e cá, né? Também aqui o Santa Cruz, quando veio, acho que foi para Viamão se concentrar. O Náutico teve foguetório. Bom, quando chegou no último jogo, estava armado o tempo, né? Era um clima de muita hostilidade. E depois foi pro estádio sabendo disso. Tinha esse tipo de informação de que daqui a pouco precisava passar no meio da torcida, enfrentar a hostilidade, esse tipo de coisa. Mas a cabeça estava boa e a estrutura estava realmente bem montada. Quando chegamos no estádio, o ônibus do Grêmio não conseguia entrar no portão, porque eles informavam que o portão não abria mais do que aquilo que estava aberto. E literalmente nós descemos 2 ou 3 do ônibus e abrimos o portão a pontapé. A entrada do estádio foi uma entrada propositalmente colocada sem um isolamento adequado, porque atravessar a torcida do Náutico seria talvez até uma necessidade por onde ficava o vestiário. Mas a maneira como foi feito o isolamento é que ficou uma coisa meio esquisita. O vestiário era um cheiro insuportável. Eu não sei exatamente o que fizeram, o que passaram, algum produto que era insuportável, não dava para ficar dentro do vestiário. Vestiário recém-pintado, portão de novo fechado. Aí, Rubi, lembro que os dirigentes, não, dessa vez nós trouxemos um alicate, já por causa da outra vez não deixaram nós entrar, dessa vez nós vamos levar um alicate para cortar a corrente. Mas os atletas se fardaram, vieram aquecer fora do vestiário, mas em todos os momentos o Náutico achava que ia ganhar do Grêmio. E nós sofremos muita hostilidade. O que mais acendeu a alma tricolor, acendeu o coração gremista. Os atletas que estavam em campo se multiplicaram, parece que sabendo que 6 milhões de gaúchos estavam incorporados ali naquela camisa gremista.